Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E se você gostar das nossas dicas, já deixa seu like, senão depois você esquece. Quero convidar vocês a fazerem parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Você será muito bem-vinda. Venha e traga as suas sugestões. Queremos também informar vocês que nós aqui do canal da Turma da Tia Polly estamos fazendo o comentário da turma da berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Se você conhece professores dessa classe, também compartilhe o nosso canal com eles e nos ajuda a fazer o nosso canal crescer a cada dia mais. Sem demoras, vamos para a nossa aula número 1 do nosso último trimestre do ano de 2023. E nós vamos aprender sobre o livro de Deus é especial. Nesse trimestre vamos estudar a Bíblia. E eu trouxe aqui várias sugestões de hinos. Você pode aí vendo qual melhor vai se adequar para a sua faixa etária, para a sua classe, e você pode usar como você quiser. Né? Durante o trimestre, eu vou deixar essas sugestões aqui, porque foram as que eu encontrei sobre a Bíblia. E se você tiver outras sugestões, já coloca aqui no comentário para que nós possamos conhecer também. Ou compartilhe o link no nosso grupo do Telegram. O nosso Memorizando diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, os seus conselhos dão sabedoria às pessoas simples. E eu trago para vocês aqui essa Bíblia que ela foi confeccionada com EVA, eu achei muito lindo. Eu compartilhei aí para vocês da onde eu tirei esse recurso, dá uma olhadinha, eu acho que a professora ensina o passo a passo como que ela montou essa Bíblia. E você pode colocar ali um grampinho e você imprime então o seu textuário, sempre deixa ali, coloca a Bíblia, né, num lugar de destaque e você sempre coloca ali o textuário que você vai ler com as crianças, memorizar com as crianças, certo? E aí no domingo que vem você imprime de novamente o próximo textuário e coloca no lugar e você vai mostrando para as crianças, certo? Para eles verem também da onde que você está tirando esses versículos para eles memorizarem. Da mesma forma, professora, quando for contar a história, primeiro leia, porque sempre tem a referência da onde foi tirada a história do dia. Leia essa referência na Bíblia e depois, com as suas palavras, utilizando os recursos, as sugestões que vêm na revista, você conta a história. Mas é importante as crianças entenderem que tudo que nós ensinamos na escola dominical é tirado da Bíblia. Eles verem você manuseando a Bíblia, certo? E aqui eu trago para vocês algumas sugestões para enriquecer a aula de vocês nesse trimestre. O primeiro é um envelope que tem o formato da Bíblia na frente, certo? É muito bacana, não tem os moldes ali nesse link que eu passei para vocês, é só para vocês verem de onde eu tirei inspiração. Mas eu tenho certeza que se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. E ali é para quem trabalha com visual. Então você pode ir tirando os visuais durante a tua aula desse envelope da Bíblia, certo? Eu achei muito bacana. Essa aqui é aquela Bíblia que acende a luz. A professora ensina o passo a passo como que faz essa Bíblia que você abre e ela acende a luz, mas ela é muito bacana e chama muita atenção das crianças, certo? E ali o último, a sugestão que eu trago para vocês é uma Bíblia, aquela Bíblia gigante que é feita com caixa ali, né? Que você abre a Bíblia e tira delas o recurso. Também é bem bacana se você usa fantoche, se você usa, né, aqueles bonequinhos, enfim, o material que você usar, você vai abrindo e vai tirando ali da Bíblia, né, o recurso da tua aula. Professora, espero que tenha a. São essas as minhas sugestões, então, para enfatizar a história. Agora a gente vai ver o que ressaltar na história de hoje. Para começar a aula, a gente pode fazer aquela brincadeira do que é o que é.
Faz algumas perguntas, porque como é um tema bem abrangente, para você não esquecer de nenhum detalhe que você precisa ensinar neste momento, embora eles sejam pequenininhos, talvez seja uma coisa mais cansativa a aula de hoje, você precisa deixá-la dinâmica, porque quando é uma história que traz personagens, que traz cenários, você consegue fazer com que prender a atenção da criança, porque de repente você faz uma voz diferente, você coloca uma roupa diferente, você atrai a atenção das crianças. Agora, como essa é uma história que não tem muitos personagens a não ser a Bíblia, você precisa fazer com que seja um pouco dinâmico esse momento. Então, os seus alunos eles são pequenininhos ainda, mas você pode fazer para eles algo, esse jogo do que é o que é, certo? Você pode, por exemplo, fazer o quebra-cabeça da Bíblia. Imprime uma Bíblia, recorta ali ela em quadradinhos e fala assim, sobre o que será que nós vamos aprender hoje? E aí, cada quadradinho desse, na frente, é como se fosse o pedacinho da Bíblia, para encaixar no quebra-cabeça, e atrás tem uma pergunta. E essa pergunta que vai fazer com que você vá explicando a sua aula. Os que já conseguem ler, eles vão ler, os que não conseguem, você vai precisar auxiliar eles neste momento das perguntas. E começa perguntando, por exemplo, o que é que foi inspirado pelo Espírito Santo e a temos até hoje? E aí eles vão ficar, o que será que é? Falam, foi algo que. E aí, E aí eles vão tentar responder e você vai falando assim, vamos ver se a gente consegue, então, mais uma pergunta. Aí, quem que é o próximo? Aí você vai ler a pergunta do próximo. Aí a próxima pergunta diz assim, que reúne 66 livros juntos em um só. O que será que nós temos até o dia de hoje que foi inspirada pelo Espírito Santo e tem 66 livros? Aí eles vão ficar pensando, daí você coloca mais um pedacinho lá do quebra-cabeça. Aí você vai lá e pergunta para eles ali: olha a próxima pergunta. Foi escrita por 40 homens diferentes em tempos diferentes. Você vai perguntando: já descobriram? Vamos pensar junto. Aí você vai recapitulando como eu fiz. O que será que nós temos até hoje que foi inspirada pelo Espírito Santo, que tem 66 livros todos juntos num só, que conta como tudo começou, explica tudo o que está acontecendo e ainda fala o que acontecerá. E foi escrito por 40 homens diferentes em tempos diferentes. Ela foi escrita. E aí você vai. Cada pergunta nova até que tem um que vai dizer a Bíblia. Aí se eles se fala assim, será? Vamos ver se é mesmo? Olha a próxima pergunta. E vai colocando o quebra-cabeça lá no quadro, certo? Então, isso é uma forma que você vai conseguir manter a atenção das suas crianças, vai conseguir passar o conteúdo que trouxe ali a revista, né, como sugestão, e eles vão memorizando, porque a cada nova pergunta você vai recapitulando tudo que vocês já foram descobrindo sobre a Bíblia, certo? E para encerrar, você fala a importância de ler a Bíblia todos os dias. Fala assim, olha, é como se fosse um alimento do nosso espírito. Todo dia a gente precisa, todo dia vocês não comem o pãozinho, não almoçam, não jantam? Então a Bíblia é assim. O nosso espírito ele precisa também de alimento. A gente alimenta só a carne. E se a gente não alimentar o nosso espírito, ele vai ficando o quê? Fraquinho, fraquinho. Se a gente não come, a gente começa a ficar doente. Então a gente também precisa ler a Bíblia todos os dias. Acorda, lê um versículo, de repente, depois do almoço eu vou ler mais um pouquinho. Antes de dormir eu gosto de ler mais um pouquinho. E assim a gente vai aprendendo a palavra do Senhor e alimentando tanto o nosso corpo como o nosso espírito. Amém? E, para finalizar, então, a sugestão da brincadeira é que eles sejam escribas, ou seja, você dá um papelzinho ali impresso com a figura da Bíblia. Nesse link que eu passei para vocês, eu acho que tem um modelinho que dá para vocês aproveitarem. E aí, na parte de dentro da Bíblia, eles podem copiar um versículo da Bíblia.
certo? Eles estão nessa fase, alguns já estão nessa fase de começar a escrever. Se o seu aluno está com dificuldade, você escreve para eles e deixa eles só decorarem a Bíblia. E aí depois você fala, ó, você entrega para alguém da tua escola que não é da nossa igreja, ou que não vai à igreja nenhuma, ou alguém que você encontre na sua rua, ou enfim, é uma pessoa que não conhece Jesus. Essa é uma forma de você evangelizar, certo? Então, são essas sugestões da aula de hoje. Se você gostou, já deixa seu like e até semana que vem. Que Deus abençoe vocês e tchau, tchau!